O tema da mesa redonda de hoje são os métodos de estudo da Bíblia. E antes de nós entrarmos nas perguntas, nós vamos fazer uma oração dirigida pelo irmão Jean Carlos. Pai nosso que está nos céus, entregamos esse momento de discussão sobre a Tua Palavra e de instrução a Teu povo em Tuas mãos. Pedimos uma bênção especial, que o Senhor ilumine a nossa mente, nos capacite, nos traga à memória o que nós estudamos e o que for edificante e necessário para o Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Acredito que todos já conhecem os participantes desta mesa, então já vou dirigir a primeira pergunta ao irmão Tiago. Por que temos tantas traduções diferentes da Bíblia? Olha, a Bíblia que nós temos não foi, aliás, os apóstolos, os profetas, eles não escreveram a Bíblia em português, nem inglês, nem alemão. Eles escreveram a Bíblia na língua que eles se falavam na época, que era o grego no Novo Testamento, o hebraico no Velho Testamento e partes do livro de Daniel em aramaico. Agora, por que temos tantas traduções diferentes? Porque esses originais foram destruídos, eles não existem mais. Esses originais se chamam autógrafos e não estão disponíveis em nenhum museu, pois não existem mais. Então como é que nós temos a Bíblia hoje? Nós temos a cópia das cópias das cópias das cópias. Algumas cópias mais próximas, algumas cópias das cópias das cópias, e algumas cópias das cópias das cópias das cópias. Nós temos centenas, milhares de cópias de manuscritos da Bíblia. E esses manuscritos não são iguais. Como identificar qual é o manuscrito mais correto? Acho que vai estar mais para frente esse tema, será tratado. Então existem vários manuscritos e ali cada tradutor se baseia em um manuscrito para traduzir a Bíblia. Depois, ocorrem diferenças entre os tradutores. Talvez o irmão Giancarlo, ao traduzir a Bíblia para o português, entenda que determinada ideia deve ser traduzida com determinadas palavras em português. Eu estou traduzindo a mesma coisa do mesmo manuscrito, mas entendo que aquela ideia vai ser expressa de melhor forma com outras palavras. Também existem diferenças culturais. Por exemplo, quando nós encontramos na Bíblia que o coração do povo ardia, ou o coração moveu, eles sentiram no seu coração, vocês sabem qual palavra está nos originais? O seu intestino ardia, o seu rim. Puxa, por que assim, Tiago? Porque na época, o mesmo sentimento que nós damos ao coração, eles davam aos intestinos. Então não posso traduzir como intestinos, eu traduzo como coração. Embora tenha algumas passagens que está traduzido dessa forma, né? Ainda não me lembro nenhuma de cabeça. Tem, por exemplo, a carta às igrejas, que o Senhor sonda os rins. Ok. Paulo fala, né, eu sei a palavra em inglês, bowels, seria, não sei, intestinos, né? Então ele chega a utilizar, né? Entendi. Outro motivo cultural interessante é o seguinte: há um trecho na Bíblia em que diz que seremos mais alvos que a neve. Vocês conhecem neve? Talvez nunca pegaram. Eu nunca peguei neve, mas já vi pela televisão. Ou seja, eu já vi neve, eu sei que é muito branquinha, né? Mas tem lugares na África, principalmente tribos mais isoladas, que nunca viram neve. Eles não têm televisão, eles não têm ideia de que a água possa estar em um estado sólido. A água é líquida. Como então traduzir um texto que seremos mais alvos que a neve? Sabe como que o tradutor para aquela linguagem diz? Seremos tão alvos, tão brancos como a polpa do coco. Vocês entenderam o trabalho do tradutor? Ok? Então existe muito isso, porque a língua é uma língua muito antiga, o grego e hebraico. Há uma cultura do Oriente há 2000 anos atrás, pelo menos. Outra questão, você precisa considerar que tradução é uma coisa, versão é outra. Tradução, geralmente a pessoa pega, aqui está uma palavra e eu traduzo embaixo por outra. Uma palavra, ela é bem mecânica. Já a versão, ela procura fazer uma paráfrase da Bíblia. Querem ver? A linguagem de hoje. Às vezes ela modifica um pouco o sentido para deixar o texto mais fluido, para fazer uma paráfrase.
Eu acho que vai ser falado de linguagem de hoje mais à frente, depois eu comento. Linguagem moderna. Nós temos a Bíblia Viva. E aí é bem paráfrase mesmo. Uma Bíblia moderna, ali em Apocalipse 1, certa vez uma pessoa me abriu e ela foi ler e estava assim, que estando eu em Patmos, no dia, ali na nossa Bíblia, que ela está bem... bem de acordo, bem traduzida com o original, está dia do Senhor. Aí na versão moderna eles quiseram interpretar o que é dia do Senhor. Então estava, estando eu em Patmos no dia de domingo. Esses são os problemas das Bíblias, né, de versões. Agora, não podemos afirmar também que seja por intenção má do tradutor ao colocar essa palavra. De repente, ele mesmo, na sua sinceridade, ele entende que o dia do Senhor é o domingo e acabou colocando ali. Só não pode chamar de tradução ou interpretação. É um comentário dele. Sim. Chega a ser um comentário. Agora, o fato de existir diferentes traduções de um mesmo texto no original para outra língua não quer dizer que uma é melhor do que a outra necessariamente. E eu vou dar o exemplo, então, de Ellen White, que escreveu em inglês e foi traduzida para muitas línguas, inclusive no português. Eu já falei sobre isso na mesa redonda. Sustento próprio, manutenção própria. Então, existem várias declarações de Ellen White que no inglês é self-supporting. Só que diferentes tradutores traduziram diferentes partes dos escritos de Ellen White em diferentes épocas e, às vezes, eles usaram palavras diferentes para a mesma frase no inglês. Isso não é errado, isso não é adulterar os escritos originais, porque, vamos falar a verdade, vamos ser justos e honestos. Manutenção própria e sustento próprio não são expressões sinônimas? O que você acha, Tiago? Eu acho que sim. Elas traduzem a ideia. A gente, talvez a palavra... Só um comentário aqui, fazendo um parênteses. A gente pensa que o dicionário tem o significado das palavras. Agora, palavras não têm significados. Nós atribuímos os significados às palavras. A língua é dinâmica. Então, qual é o papel do dicionário? Ele não diz o que aquela palavra significa. Ele simplesmente reúne os usos daquela palavra numa determinada cultura, num determinado tempo. A palavra selfie, tirar uma foto de si mesma, foi inventada há pouco tempo. Ela tem um sentido hoje. O dicionário vai reunir esse sentido hoje. Mas pode ser que daqui a 100 anos selfie signifique outra coisa. Então, ali, apesar de estar aquela palavra, você tem que compreender qual que é a ideia. Correto. Agora, o tradutor, ele não é inspirado igual o profeta, ok? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Nós não acreditamos nisso, mas nós acreditamos que Deus, ele guia o processo. Às vezes, podem existir erros. Isso é erro humano. Mas nós temos que fazer uma diferença clara em nossas mentes entre inspiração verbal e inspiração de pensamento. E isso nós vamos falar mais depois. Mas a questão é, se a tradução é manutenção própria ou sustento próprio, o pensamento é o mesmo, apesar de palavras diferentes serem usadas, porque o sentido é o mesmo. E às vezes, Ellen White mesma, que escreveu sob inspiração, não sei se vocês sabem, mas o livro Grande Conflito teve algumas revisões. O primeiro lançamento do livro Grande Conflito foi em 1884, e não era o Grande Conflito, era Espírito de Profecia, volume 4. Spirit of Prophecy, volume 4. 1888, ela fez uma revisão do texto e publicou pela primeira vez o livro O Grande Conflito. Por quê? Ela fez uma viagem para a Europa, passou dos anos 1885 a 1877 na Europa, e ela então pôde ver a história, visitar certos lugares, e ela pôde então complementar o texto. Ela não somente complementou o texto, mas ela também melhorou o texto. Tiago White era o assistente literário de sua esposa. Ele ajudava a revisar textos. Às vezes, precisava haver uma revisão na redação do texto. E às vezes a gente pensa que a inspiração é mecânica
e é verbal, no sentido que um anjo está ali suspirando nos ouvidos do profeta, ditando cada palavra, mas não é assim. Então a própria Ellen White fez uma revisão, às vezes, de palavras, mas não mudou o sentido. Você não pode dizer que o pensamento inspirado estava errado, porque aí seria uma contradição. Então ele não seria inspirado por Deus, porque Deus não se contradiz. Em 1911 foi publicado a versão do livro O Grande Conflito que nós temos hoje em português. E na revisão de 1911, várias expressões foram mudadas, e não necessariamente no sentido de mudar o pensamento, mas melhores palavras foram escolhidas para expressar de forma melhor o mesmo pensamento. Para mim, sustento próprio me parece ser uma melhor tradução, mas não cabe a mim dizer que manutenção própria é uma tradução errada, ou que os tradutores estavam querendo mudar o sentido original. Isso é errado. Lembrando julgar. que, nesse caso, né, do Grande Conflito, em 1911, existe uma linha que vê essa tradução, não devo dizer a tradução, mas essa revisão do Grande Conflito com suspeita. Ok? Sim. Mas lembre-se que a irmã White ela estava viva e ela autorizou, sim, né? Ou seja, não existe razão para haver suspeita. Alguns querem usar o Grande Conflito só de 1888. Ou de 1884. Ok. Na verdade, a primeira versão de 1884 foi escrita para adventistas. E então, depois, ela quis que o livro fosse publicado para que colportores pudessem vender o livro, e então palavras precisaram ser modificadas. Agora, entrando nesta questão que o tradutor ou os tradutores, porque algumas versões da Bíblia foi um conjunto de pessoas que fizeram a tradução, como a própria King James. Vários tradutores. Foi um grupo para o Antigo Testamento, outro grupo para o Novo Testamento, né? E assim, eu pessoalmente, embora não veja a tradução King James como sendo uma tradução, vamos dizer assim, por falta de palavras, inspirada pelo anjo, porque alguns veem a tradução King James dessa forma, como se fosse que o anjo estava inspirando, atuando a mente de cada um. Eu não igual vejo ele inspira dessa um profeta. forma. Mas, ao mesmo tempo, o grupo que foi selecionado para tal tradução era um grupo que estudiosos hoje dizem que não é possível compor novamente, pela qualificação que eles tinham na época, né? É verdade. E eu fico admirado de ver a harmonia. Aí é que a gente vê Deus no processo. Aí que a gente vê Deus no processo, né? Na escolha de homens qualificados, né? E eu fico admirado de ver que, embora os grupos que traduziram o Antigo Testamento, o Novo Testamento, certas seções, eles ainda conseguiram manter uma harmonia poética da tradução bíblica. Sim. Então, a despeito, mesmo não achando que foi uma tradução inspirada pelo anjo, eu tenho uma grande admiração e respeito pela tradução da King James. Eu gostaria também de acrescentar que, como existe diversos tradutores, existe diversas formas, às vezes, de expressar dentro de uma cultura, aí entra a importância de, ao fazer um estudo mais aprofundado, utilizar várias versões da Bíblia. Eu gosto de utilizar a trinitariana, né? A fiel ao texto original, porque eu acredito que, de forma geral, ela se aproxima mais da King James, mas eu sofri um choque quando eu voltei para o Brasil e tive que usá-la. Hoje, uma tradução que eu mais me sinto confortável em português, mas quando eu saí da King James e vim para essa, eu confesso que eu tive que me adaptar, né? Porque já estava acostumado. Mas o ponto que eu quero fazer é, talvez algo que não foi tão bem traduzido, ainda em uma versão que eu considero a melhor em português, eu pessoalmente, pode se encontrar uma tradução melhor em outras traduções em português. Não existe tradução perfeita, mas existem algumas que são melhores do que outras. Você estava falando sobre o Espírito de Profecia, a Bíblia. Tem diferença dos manuscritos que originaram a tradução da Bíblia para os manuscritos de Ellen White? Existem os originais do
do Espírito de Profecia? Os originais do Espírito de Profecia, nós temos acesso a eles. Qualquer pessoa pode ir no Centro White, lá na Associação Geral, onde os depositários do patrimônio White trabalham seu escritório. Vocês podem também visitar a Universidade da Andrews, onde também nós temos algumas originais, e até aqui no Mini Centro White, no UNASP, eu creio que existem algumas... Ou seja, o que ela escreveu que são com a caneta o que você dela. chama de autógrafo. O Espírito de Profecia aqui foi usado como uma ilustração para ajudar na resposta da primeira pergunta, porque há tantas traduções diferentes. Nós vamos entrar agora na segunda pergunta, eu vou lançá-la também para o Tiago, e tem muito a ver com o que já foi dito, e com certeza vai dar margem para aumentar a discussão. Qual ou quais são os manuscritos mais confiáveis? Ok. Na primeira pergunta eu falei que havia vários manuscritos. Vocês ouviram isso, que havia vários manuscritos. Agora, se há tantos manuscritos, será que existem manuscritos mais confiáveis que outros? Será que existem manuscritos que foram adulterados, digamos, na época da Idade Média, que absorveram conceitos pagãos? Então, essa é uma problemática e ela gera uma polêmica entre determinados grupos dentro do cristianismo. Antes de responder, eu quero falar que existe uma ciência que estuda esses manuscritos, que cataloga os manuscritos. Essa ciência é chamada de crítica textual. Crítica vem do latim crisis, e não quer dizer falar mal, não quer dizer brigar, não quer dizer acusar. Crítica quer dizer analisar. Então, eles analisam os textos a fim de descobrir quais textos estão mais próximos do original. E existem alguns critérios aí para você descobrir qual texto está mais próximo do original. Vamos pensar que existem muitas cópias daquele texto. Isso é um ponto positivo. Várias cópias com o mesmo fraseado, né? Outro, ele está mais próximo do apóstolo, ou seja, passou em mãos de menos copistas. E, enfim, há outros critérios que não me cabe falar aqui. Você não deve confundir crítica textual, que é algo bom, com alta crítica, que é algo ruim. Alta crítica, ela não questiona o texto da Bíblia. Então, elas até questionam, mas ela questiona o sobrenatural da Bíblia, se realmente teve um milagre. Será que o mar vermelho realmente abriu? Será que o sol realmente parou? E eles partem do pressuposto de que não existe manifestação sobrenatural. Então eles já partem desse pressuposto. Então, como foi que o cego viu? Ah, Jesus talvez passou nos olhos dele alguma coisa. Então eles não partem do pressuposto que Jesus é o Filho de Deus, Jesus abriu os olhos do cego. Eles procuram explicar o sobrenatural por meio dos métodos humanos. Não confundam crítica textual com alta crítica. Feito esse esclarecimento, eu quero dizer que é importante destacar que a Bíblia foi copiada por grupos diferentes. Velho Testamento foi copiado por judeus massoretas. Velho Testamento foi copiado por judeus massoretas, que eram muito criteriosos. Eles copiavam... O que é um massoreta? Massoreta seria uma seita dentro do judaísmo. Eles eram muito criteriosos na cópia. Eles sentavam numa sala e o mestre ficava falando, ditando, eles iam anotando. Ao final do processo, contava-se as letras. Faltou letra, não conserta. Amassa, joga fora, copia de novo. Errou uma letra, amassa, joga fora, copia de novo. Eles eram muito criteriosos. Cometeram erros? Cometeram. Às vezes a visão está falha do copista. Mas assim, os erros de cópia no Velho Testamento são muito pequenos em comparação com as diferenças do Novo Testamento. Por isso que, se nós compararmos a Almeida Revista e Atualizada com a Almeida Corrigida e Fiel, o Velho Testamento é muito próximo. Não sei se vocês já perceberam isso, porque os manuscritos são muito próximos. Agora, quem fez a cópia do Novo Testamento foram as igrejas cristãs. E elas não tinham tanto método como os judeus. Como era a igreja cristã? Você precisa compreender uma coisa. Não existia uma associação geral. O Papa não era preponderante sobre toda a igreja. A igreja estava dividida em patriarcados, pela janela 1040 ali. Dioceses, né? Oi?
dioceses, né? Dioceses. Esse é um nome que até traduz mais significado para nós, mas era como se fosse, se você é adventista, uniões. E essas uniões bem independentes entre si. Tinha alguns concílios mais independentes. O patriarcado de Antioquia e de Jerusalém, do Oriente, eles eram mais conservadores. Os patriarcados de Roma e de Alexandria, no Egito, eram mais liberais. Constantinopla ficava no meio da guerra entre eles. Abra o mapa, chega em casa, veja onde estão os patriarcados, ok? Faça isso com as viagens missionárias de Paulo, com Israel, você vai entender melhor a Bíblia. A gente precisa aprender a usar mapas. Mas o que eu quero dizer? A profecia dizia que um desses patriarcados ficaria mais forte. Qual que foi? O de Roma. Os outros foram destruídos, só sobrou o de Roma e o de Constantinopla. Roma, Igreja Católica Apostólica Romana, e o de Constantinopla, Igreja Ortodoxa Grega. Só um pouquinho de cultura para a gente entender. Cada patriarcado desse fazia as cópias da Bíblia. Os cristãos, os estudiosos, iam fazendo as cópias da Bíblia nesses lugares. E eles tinham critérios diferentes. Séculos depois, os cristãos da Reforma, reagindo contra a Igreja Católica, estavam rejeitando muito dos manuscritos que foram preservados pela Igreja Católica. Por quê? Pelo medo de terem absorvido o paganismo. Realmente, Alexandria absorveu muito do paganismo. Então, eles prezaram pelos manuscritos do Oriente. Uma pessoa em específico, Erasmo de Roterdã, fez uma compilação com os manuscritos da escola de Antioquia. E essa compilação ficou conhecida como Textos Receptus. E a partir desse manuscrito foi traduzido várias Bíblias da Reforma, inclusive a King James. Então ele já tinha uma carga de reação contra a Igreja Católica, uma carga de um lugar mais conservador, mais liberal. Posterior a essa compilação de Erasmo de Roterdã, eles encontraram manuscritos no Ocidente, o Código do Sinai, Códices Sinaíticos, e um código no Vaticano, Códice Vaticanus. E esses manuscritos eram muito antigos, muito mais antigos que os manuscritos que Erasmo de Roterdã utilizou para fazer o Textos Receptus. Então, praticamente a unanimidade do cristianismo hoje se baseia no texto padrão grego, que tem por base esses manuscritos muito antigos, Códices Sinaíticos e Códice Vaticano. Só que esses manuscritos são mais curtos que o texto de Erasmo de Roterdã. E aí você viu que começou a briga, viu ou não viu? Erasmo de Roterdã se baseou em manuscritos conservadores, que são mais longos. O texto padrão grego hoje é baseado em manuscritos mais antigos, mais preservados pela Igreja Católica e curtos. E aí fica a acusação, vocês colocaram mais palavras. Não, vocês que cortaram mais palavras. Não, vocês colocaram mais palavras. Ok? Vou dar a minha opinião. Eu acho que o argumento do Códice Sinaíticos e do Códice Vaticano serem antigos é um argumento muito poderoso. E os livros dos pais da igreja na época estão mais de acordo com os textos do Códice Vaticanos e Códices Sinaíticos. Estão mais de acordo. O Textos Receptus realmente é mais longo. E ocorreu um processo em que eles tentaram agrupar manuscritos diferentes. E aí um falava Jesus, outro falava Cristo. E aí o copista falava, é Jesus ou é Cristo? Bom, não sei, põe Jesus Cristo. Então, esse texto mais longo, ele quer dizer o quê? São coisas que não têm pontos profundos doutrinários. E aí eu pergunto para vocês, aliás, eu vou afirmar, a Almeida Corrigida e Fiel é baseada no Textos Receptus. A Almeida Revista e Atualizada é baseada no texto padrão grego, que sempre é atualizado, hoje está na sua 5ª versão. Qual verdade tem aqui que não tem aqui? Aqui tem menos versos? Tem. Será que esses poucos versos que faltam aqui,
eles estão fragmentando ou tirando alguma verdade que a minha Bíblia não tem, mas como provar? E aí, o que vocês acham? Passar opinião para os demais aqui. Você vai falar dentro disso? Eu queria fazer uma pergunta curta, Diga. que vai gerar uma resposta curta para depois fazer uma outra pergunta. A versão da Vulgata Latina, que foi defendida no Concílio de Trento pela Igreja Católica para se opor à influência da Reforma Protestante, veio de qual texto? Do Receptus ou do que você acabou de mencionar? Olha, a Septuaginta foi feita por Jerônimo. Eu não sou especialista nesse assunto, viu? Eu só sou um curioso. Nem eu. Nem eu sou um curioso. Só fiz uma pergunta porque eu tive curiosidade. E nenhum de nós estudamos aqui para fazer essa mesa redonda, viu? Ninguém de nós tirou tempo fazendo palestra, montamos, não. Lembra-se que a pergunta Jerônimo, que vai se estender mais, Jerônimo foi do quarto século. Okay. Se eu não, é isso mesmo, eu acho que ele foi ali do quarto século. Então não tinha textos receptos. Mas eu também não sei qual dos manuscritos ele se baseou. Muito provavelmente dos manuscritos ocidentais. Ok. Por que eu fiz essa pergunta? Algumas pessoas fazendo esse estudo, se dedicando, curiosos também, chegam à conclusão de que pelo fato de a Igreja Católica ter usado essa versão, ela deu margem para outras versões, então essas têm conceitos corrompidos da verdade. E acabam se limitando as versões que eles julgam ser mais corretas. Então a pergunta é: até que ponto seria saudável se limitar apenas a uma versão? E até que ponto seria saudável ou prejudicial usar, como o Giancarlo falou, mais versões da Bíblia? Isso eu digo no sentido de saudável espiritualmente, para você ter uma visão mais... O Diego vai responder essa, mas eu vou falar só um verso da Bíblia. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Eu não vou responder, o Tiago vai responder, mas eu queria só lembrar a todos que a Vulgata foi usada por João Wycliffe. A primeira tradução da Bíblia para o inglês não foi do texto Receptus, como foi a versão King James, mas foi da Vulgata. E basta você ler no livro Grande Conflito o que Deus operou na Inglaterra através da tradução de Wycliffe. Então, é só para a gente lembrar que Deus usa instrumentos falhos. A versão de Wycliffe não foi uma versão tão boa quanto a King James, mas Deus usou. Então, cuidado com as críticas. Vou responder no seguinte sentido. Nós estamos acostumados a colocar etiquetas e a raciocinar a partir dessas etiquetas. A pessoa na igreja pregou isso, isso e isso. Qual o que nós deveríamos fazer? Conferir na Bíblia. O que geralmente se faz? Onde que ele estudou? Ele estudou no NASP. Ele estudou no IEST. Então, nós etiquetamos. O político tal falou isso, mas ele é direita ou esquerda? Qual o partido que ele é? Nós precisamos analisar o conteúdo das coisas. Então a Vulgata Latina, a Bíblia de Wycliffe, a King James, a nova linguagem de hoje, e a gente só coloca a etiqueta e não olha na prática. Agora, na prática, quais são os conceitos paganizados ou errados? Vamos tentar ir para a prática. Vamos pegar os versos. Eu não estou querendo falar os versos, mas a minha dica é o seguinte. Igreja Católica também prega que Jesus ressuscitou. Não é só por eu achar que a Igreja Católica não está em conformidade com a Bíblia que eu vou rejeitar tudo que vem dela. Eu tenho que ir para os elementos básicos. Então, eu aconselho a usar várias Bíblias, porque não existe uma Bíblia que traduziu todos os termos 100%. Inclusive a versão moderna, inclusive a linguagem de hoje. Ela ajuda a você disserrar um texto que está muito truncado, que está difícil. Para algumas doutrinas adventistas, o fraseado da Almeida Corrigida e Fiel ajuda. A parte assim, mandamentos, sábados, isso aqui ela ajuda. Que principalmente na doutrina das 2.300 tardes manhãs, das 70 semanas. Eu já tive dificuldade ao dar um estudo bíblico com essa Bíblia. Que o contato tinha a nova versão internacional. Tá. Realmente ali ficou muito difícil, né? E chegou ao ponto que eu ter que falar um pouco sobre tradução bíblica. Né? Então, a ressalva que eu quero fazer é a seguinte: para a Bíblia de estudo, prefere uma linguagem mais literal. O que é linguagem literal? Ela pegou a palavra de cima, num idioma, e colocou a palavra de baixo. Qual a diferença entre a corrigida e a
atualizada. A corrigida, com a preocupação de ficar o mais literal possível, ela traduziu a coisa de maneira assim muito próxima do grego. E se vocês começarem colocando um lado da outra, ela vai ser mais difícil de ler, mais difícil de entender, porque ela tá, é como você traduzir inglês para o português sem fazer as devidas adaptações. Por isso que título de livro, quando vem traduzido do inglês para o português, ele muda. Alguns livros da Irmã White mudaram o título para se adequar mais à língua portuguesa. É verdade. Então, eu acho que essa a atualizada é a que eu mais gosto, porque ela mantém uma beleza da poesia, ela mantém os termos técnicos e ela é um pouquinho mais fácil de entender do que a atualizada. Eu acho que isso é importante, a questão do ponto de vista de fazer evangelismo. Okay? Nós recentemente fizemos um evangelismo na região onde nós estamos localizados, em Melgaço, e eu utilizei uma versão que não é a minha versão de estudo, porque eu estava mais preocupado em fazer o povo assimilar a verdade do que, na verdade, fazer um estudo pessoal. Para mim, eu vou utilizar essa que eu utilizo, e vou utilizar King James, e utilizo outras também, okay? Até mesmo que vieram de outros manuscritos, né? Mas o ponto que eu quis fazer é esse. Nós temos que entender o que vai mais alcançar também aqueles que não entendem a palavra de Deus. A 3ABN, por exemplo, eles pedem para usar a nova versão da King James. Eles pedem para não utilizar a King James. Por quê? A King James tem uma linguagem muito difícil, arcaica, né, de Shakespeare. Então, tem pessoas mesmo americanas que falam: eu não entendo o inglês da King James, ok? Então eu tenho que ser sensível a isso e ir para o estudo bíblico com uma nova King James ou uma outra tradução que a pessoa vai conseguir assimilar. Posso contar um exemplo? Né? Eu sou professor de escola sabatina e às vezes eu me deparo com muitas pessoas que têm dificuldade de entender essa tradução. Os jovens da igreja hoje no Brasil, a maioria estão com a linguagem de hoje, não por maldade, mas porque eles, às vezes, falta leitura e têm dificuldade de entender nessa Bíblia. Então, o que você quer? Que ele não leia a Bíblia, ou que ele leia na linguagem de hoje? É muito pior não ler do que ler na linguagem de hoje. E a linguagem de hoje está lá na minha estante, junto com a Novo Mundo, que o Giancarlo utilizou numa palestra. Novo Mundo é a linguagem dos Testemunhos de Jeová, baseado em outro manuscrito. Bíblia de Jerusalém, Ave Maria. Há uma infinidade de traduções aí que... Essa dogmatização de uma tradução seria negativa nesse sentido, então, de dificultar o evangelismo e adaptar a verdade para as pessoas que... Já pensou você chegar na casa de uma pessoa muito católica, falar: você aceita um estudo bíblico? E você leva lá a Bíblia de Jerusalém. Olha, vou te dar um estudo bíblico com a Bíblia de Ave Maria. Você quebra muito preconceito. E eu tenho certeza que dá para você provar todas as verdades numa Bíblia católica. Eu sempre falo para os nossos alunos isso. Quando eles vão para missões, no dia de sábado, à tarde, eu falo para eles: não falem nada contra a tradução do seu contato. Okay? Se acontecer, você pode explicar: olha, essa tradução nos ajuda a entender um pouco melhor esse texto em particular, mas nunca critique a tradução do seu contato bíblico. Dica, então, se a pessoa está com a tradução estranha: você leve 3 traduções para a Bíblia, em vez de você falar dele, falando: nós vamos fazer estudo com todas essas traduções, está valendo todas essas, para a gente alcançar o melhor objetivo. Dica pessoal para o seu estudo: leu Gálatas, não entendeu? Pega várias traduções, o sentido vai ficar muito melhor, vai te ajudar. A pergunta vai ser direcionada agora ao Giancarlo. Qual a diferença entre um estudo exegético e um estudo temático das Escrituras? Um estudo, vou começar com temático, que é mais fácil e geralmente é o que todos têm uma inclinação de conseguir a fazer, ok? Um estudo temático é quando você escolhe um tema. Por exemplo, você vai falar sobre o amor e aí você vai utilizar versos bíblicos de Gênesis a Apocalipse que falam sobre o amor, e você vai selecionar os melhores versos que você gosta, que vai falar sobre o amor, e ali você desenvolveu um estudo temático sobre o amor. Nós podemos exemplificar um outro tema, que é o estado dos mortos. Nós temos essa doutrina.
Nós queremos mostrar que os mortos vão para a sepultura, voltam para o pó da terra, o fôlego de vida volta a Deus, e eles não sabem de coisa alguma, e nós não abrimos em um capítulo da Bíblia e damos um estudo bíblico sobre o estado dos mortos. Não, nós vamos um pouco aqui, um pouco ali. Não é assim que nós aprendemos em Isaías, ok? Capítulo 28, mas ali também diz, linha sobre linha. Este é um estilo de estudo bíblico diferente do temático, do tópico, ok? Ou seja, o estudo exegético, pelo contrário do estudo temático, ele quer fazer um estudo contextual de uma determinada passagem da Bíblia ou de um determinado livro da Bíblia, um determinado capítulo, uma determinada parábola, seja o que for. Então você vai analisar não um pouco aqui, um pouco ali, você vai analisar o contexto histórico, você vai analisar para quem esta passagem foi escrita, você vai analisar onde eles estavam, você vai realmente esgotar as informações contextuais que estão culturais. Isso é um estudo exegético. Um verso em cima, outro embaixo. Hoje me perguntaram sobre alguns pontos sobre Paulo, né, que ele escreve sobre o véu ou sobre a mulher não falar na igreja, né? Então, a única forma de nós conseguirmos realmente encontrar a interpretação correta é através de um estudo exegético. O temático não vai funcionar com o véu. Com passagens como essa. Uhum. Okay? Eu não posso fazer um estudo temático sobre o véu, não vai funcionar. Okay? Ali eu vou ter que fazer um estudo contextual, porque não tem, na verdade, da cultura, do princípio por detrás, universal, que se aplica hoje ainda. Então vamos ver se eles entenderam. As palestras do Tiago desta semana, esse estudo é temático ou ele é exegético? Estamos estudando um tema bíblico, os concertos. Agora, ele vai, dentro desse estudo, usar exegese. Ele tem feito isso. Hoje ele fez isso um pouco quando ele explicou, por exemplo, apesar de não ter esgotado, Mateus 5,17. Vocês lembram quando ele pegou Mateus 5,17 e ele destrinchou o significado de lei e profetas? Vocês lembram disso? Apesar de ele estar fazendo um estudo temático da Bíblia, porque ele está vendo de Gênesis a Apocalipse o conceito dos concertos. Isso é um tema bíblico. E você não vai pegar isso só em uma parte da Bíblia. Você vai completar o quadro reunindo textos em diversos lugares. Mas em Mateus 5,17, ele fez uma exegese, uma análise. Ele explicou, ele esgotou aquela frase e explicou o significado dela. Então, mesmo quando nós fazemos um estudo temático da Bíblia, nós estamos isolando textos fora do contexto. É o que nós fazemos como adventistas do sétimo dia, quando nós estamos dando um estudo bíblico, uma campanha evangelística. Isso não é errado. Por exemplo, a gente usa textos do livro de Atos que falam sobre o sábado. Não era a intenção de Lucas defender o sábado quando ele escreveu o livro de Atos. A intenção de Lucas era outra. Mas eu não estou errado em utilizar passagens de Atos para provar que o sábado ainda estava sendo observado pelos cristãos após a morte de Cristo. Mas é sempre bom quando nós fazemos um estudo temático das Escrituras, ou seja, escolhemos temas e estudamos os temas baseado em textos isolados, de explicar um pouco o texto dentro do seu contexto, qual foi a intenção do autor, a quem ele estava se dirigindo, e temos que ter muito cuidado ao fazermos estudos temáticos de não usarmos textos que violam a intenção do autor original. O que acontece? Os pioneiros da nossa igreja, eles eram estudiosos da Bíblia. Apesar de a maioria não ter sido teólogos, mas eles estudavam a Bíblia com o método de Guilherme Miller. E vocês lembram que era o método de estudo de Guilherme Miller? Ele lia verso por verso, ele avançava quando o significado, o sentido daquele verso ficava claro. Ele usava uma concordância e a Bíblia para compreender
mensagem da palavra de Deus. Os nossos pioneiros herdaram esse estilo de estudo da Bíblia. Eles sabiam estudar a Bíblia de forma exegética. Foi por isso que eles conseguiram construir estudos bíblicos. O livro Estudos Bíblicos, que foi um livro preparado antes da morte de Ellen White por vários estudiosos da igreja, ele é um livro de estudos temáticos. Mas, irmãos, os que prepararam aquele conteúdo sabiam estudar a Bíblia. Eles compreendiam os textos dentro de seu contexto e por isso que eles puderam usar aqueles textos da forma correta para construir conceitos e temas bíblicos. Só que nós hoje, como adventistas do sétimo dia, herdamos receitas. Nós herdamos já uma cadeia de textos para provar ou seja, doutrinas. Eles estudaram por nós e agora nós repetimos argumentos feitos. Exatamente. Em 1952, até o ano 1957, a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou a preparar um material excelente, diferente do livro Estudos Bíblicos, mas tão bom quanto o livro Estudos Bíblicos. Nós chamamos esse material dos Comentários Bíblicos Adventistas. Quantos já viram que recentemente, nos últimos anos, a Casa Publicadora tem disponibilizado esse material para a Igreja Adventista aqui no Brasil, em português? Em espanhol já tinha há muito tempo. Aquilo ali é um exemplo, então, de um estudo exegético da Bíblia. E nós, muitas vezes, não estudamos por nós mesmos. Nós não fazemos um estudo exegético. A gente apenas herdou receitas e ficamos nisso. O próprio Espírito de Profecia tem exemplos do que é um estudo exegético e um estudo temático. Sim. Por exemplo, o livro Patriarcas e Profetas. Vocês acham que é uma literatura temática ou exegética? Está explorando a Bíblia de forma temática ou exegética? Exegética. Okay? Exegética. Porque ela vem pegando os textos e analisando o que está inserido ali no contexto. Okay? O livro Desejado de Todas as Nações. O que vocês acham? Temático ou exegético? É exegético também, ok? Vem pegando ali os textos dos evangelhos e vem fazendo um estudo exegético, ou seja, usando o contexto, usando a cultura da época para desenvolver, embora nestes livros tem momentos que ela desenvolve um estudo temático. Tem um capítulo no livro Desejado de Todas as Nações chamado O Sábado. Exato. Ou seja, essas palavras, elas são pedagógicas. Essa é a palavra? Elas são, assim, para nós formarmos conceitos. Elas não são perfeitas. Eu vou adicionar mais uma palavra que é homilética. E Ellen White, nos livros Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações e Atos dos Apóstolos, ela também faz uma abordagem homilética, que é diferente de uma abordagem exegética. E é muito bom nós sabermos a diferença entre os dois. Normalmente, ela está fazendo uma análise do texto, ela está comentando sobre o texto nesses livros, e lá para o final do capítulo ela começa a fazer aplicações do texto bíblico para as nossas vidas. Isso pode? Pode dar. Por exemplo, ela diz que Deus quer tornar o homem com o coração mais precioso que o mais puro ouro de Ofir. E ela tira essa expressão, que o homem será mais precioso que o ouro de Ofir de Isaías. Só que quando você vai para Isaías estava dizendo que Deus iria acabar com uma determinada nação e que ia ser tão drástico que não seria encontrado homem, seria mais fácil você encontrar o ouro de Ofir do que algum habitante lá. Mas ela pegou o fraseado e fez uma aplicação espiritual que não condiz com o significado principal exegético. Agora, no caso dos livros que o irmão Diego mencionou, né, que ela faz uma aplicação homilética no final, ela primeiro desenvolve... Não, quando eu falo ela primeiro, eu não estou dizendo em todos os casos, em todos os capítulos, mas de forma geral, ela desenvolve um estudo exegético e aí ela faz a aplicação, mas mesmo a sua aplicação para nós que estamos vivendo nos últimos dias,
é uma aplicação responsável. Por que eu chamo de uma aplicação responsável? Porque é baseado de um estudo exegético. Eu quero só dar um exemplo para os irmãos, só para tornar mais prático. Filipenses capítulo 4. Vamos abrir a nossa Bíblia lá e eu vou dar um exemplo para vocês. Um verso bem simples. E aí eu vou dizer como geralmente quem faz um estudo temático usa esse verso. Okay? Depois nós vamos fazer uma análise exegética rápida e aí nós vamos ver o que realmente foi a intenção do autor. Olha só, vamos ler o verso 13, que é o verso bem conhecido. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então tá, uma pessoa que está fazendo um estudo temático, ele pode utilizar esse texto para dizer que em Cristo eu posso vencer o pecado. Ele não está falando alguma coisa errada, ele está falando uma verdade, que em Cristo nós podemos vencer o pecado. E aí ele utiliza o verso, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então ele aplicou o verso. Mas será que foi essa a intenção de Paulo, falar sobre vitória sobre o pecado, quando ele escreveu esse verso, ou ditou esse verso? Olha só, vamos dar uma analisada no contexto agora, né? O que é contexto? O contexto seria... É o que está junto com o texto? Seria? É o que está junto com o texto. Que está no entorno do texto, ao redor do texto. A intenção do escritor. Okay. O que realmente Paulo queria falar com posso todas as coisas em Cristo que me fortalece? A gente tem que analisar. O ideal era analisar a carta inteira. Mas, por falta de tempo... Esse é o contexto mais amplo. Mais amplo, mas por falta de tempo, vamos analisar do verso 11 em diante. Diz assim, não digo isto como por necessidade. Ele está falando, né, que a igreja de Filipenses ajudou eles e ele estava feliz, mas ele não estava elogiando eles porque ele estava passando necessidade na prisão. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter o quê? Fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Então ele está falando da experiência dele como missionário, que é sofrer pela causa de Cristo e, por vezes, receber bênçãos pela causa de Cristo. Ele falou, eu sei estar na prisão, como estar em liberdade, estar passando fome, quanto ter fartura na mesa, eu sei de tudo isso. E aí ele diz, no verso 13, dando continuidade, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Interpreta para mim todas as coisas, contextualmente, não faça uma aplicação, contextualmente. Posso passar fome, posso ir para a prisão, posso ter uma cama mais confortável. Nada que aconteça enquanto eu estiver na obra de Deus vai me corromper. Eu posso passar por todas essas coisas, porque Ele me fortalece. A riqueza não vai me corromper, porque Ele me fortalece. A pobreza, a perseguição não vai me corromper, porque Ele me fortalece. Okay? Ele está satisfeito, Ele está contente no Senhor. Agora, alguns podem usar esse verso, ó, tá vendo? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso conseguir um emprego. Eu vou passar no teste da faculdade, porque posso todas as coisas. É uma aplicação. Posso vender a minha casa. Exatamente. Isso é uma abordagem homilética. É uma abordagem Não é homilética. errado, mas é sempre mais poderoso quando a gente primeiro interpreta o texto, a gente faz uma exegese do texto e depois a gente aplica para nós mesmos. Embora não seja errado, mas em alguns casos pode ser. Porque a gente pode acabar atribuindo algo que a Bíblia nunca quis falar. Nós podemos nos conflitar com a intenção original do autor. Ou seja, por isso, eu acho que a razão dessa pergunta, é justamente para nos precaver do erro de depender simplesmente de estudos temáticos ou de aplicações homiléticas. Porque fazer aplicação
homilética, fazer estudos temáticos, em si não é errado, se for feito de forma responsável. Mas como se faz de forma responsável? Você sabendo fazer um estudo exegético, certificando que você não está dando significado em textos que a Bíblia nunca quis dar. Talvez, só uma palavrinha, nós gostamos muito do tal estudo, nós gostamos não, em geral, o público gosta muito de ler um devocional, que é algo assim, com muito homilética e quase nada, ou praticamente nada de exegese. Tem perigo você ler um devocional? Não. Ellen White escreve coisas devocionais, só que você não pode ficar só no devocional, só na aplicação. Você precisa conhecer um pouco de doutrina e saber como prová-la na Bíblia. Uma pergunta. Existe a possibilidade de você estar fazendo um estudo contextual, exegético, e você, nas cartas de Paulo, por exemplo, se depara com um texto que parece que caiu de paraquedas ali naquele capítulo. E aí você vê textos anteriores, vê textos depois, e você não tem muita dificuldade de encontrar, embora ele esteja preso a um contexto, você tem muita dificuldade de entendê-lo, e se talvez você entendesse o estudo temático, pode ser que isso... Eu ia justamente falar sobre isso, bom que Okay. você falou. Eu ia até dar um exemplo. Tem vários textos, por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, que é justamente esse o caso. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, Paulo escreve para Timóteo: não bebas mais água, mas vinho somente por causa do teu estômago. Eu estou assim parafraseando, mas vocês podem procurar. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aí, Cleiton, você pode ler toda a primeira carta de Paulo a Timóteo, você não vai encontrar informações para você fazer uma exegese do texto. Sim. Você não vai conseguir encontrar nenhuma fonte extra-bíblica da época para compreender o que estava passando no estômago de Timóteo, qual era o problema da água, esse vinho representa suco de uva fermentado ou não fermentado. Nesse caso aqui, nós precisamos compreender melhor o contexto geral dos ensinamentos bíblicos sobre a saúde e também compreender o princípio que fundamenta a regra. É o que o Tiago hoje estava explanando para nós. É muito importante entender o princípio que fundamenta a regra, porque a regra de Paulo para Timóteo é não beber água. Nós não vamos aplicar essa regra ao pé da letra, vamos. Ninguém faz isso. Então, o que nós precisamos aprender? O princípio, e isso é uma abordagem homilética que eu estou fazendo aqui. Paulo estava preocupado com a saúde de Timóteo, assim como Deus se preocupa com a minha saúde. E Paulo estava dando para Timóteo conselhos para que ele fizesse o melhor que ele poderia fazer dentro da situação que ele estava para preservar a sua saúde e o seu estômago. Então existe uma mensagem nesse texto para mim. Agora, nem sempre é possível você esgotar o sentido. Nós vamos estudar sábado, na minha palestra, nós vamos fazer um estudo exegético de Romanos 14. E você vai descobrir que você não vai conseguir explicar cada palavra. Por exemplo, o que exatamente Paulo quis dizer quando ele fala dias ou legumes em Romanos 14? Você não vai conseguir, porque as fontes, você pode comparar com 1 Coríntios 8 e deduzir que ele está falando de comidas sacrificadas aos ídolos, porque lá ele fala claramente, mas ainda é só uma dedução. Mas a mensagem de Romanos 14 é uma mensagem relevante para nós. Nós vamos ainda conseguir extrair princípios para aplicar para hoje. E também no sábado, o Tiago vai fazer um estudo exegético da carta de Paulo aos Gálatas, né? Ou seja, para estudar verso por verso, não vai dar para estudar cada verso, mas nós vamos compreender a intenção de Paulo ao escrever para os crentes na Galácia. Agora, embora a gente tenha uma dedução em Coríntios, não seria interessante compreender também o que Paulo entendia sobre dias de festas? Sim,
Sim. E aí, ou seja, o compreendendo livro de isso- Hebreus, a gente pode ter uma ampliação, então a gente não precisa ficar preso a uma carta, a gente pode ver o contexto do autor. Mas ao tema que está na mente dele, que está expressado Sim. nas suas cartas. Sim, é verdade. Agora, uma pergunta que eu queria fazer a vocês, que a gente está chegando ao fim, ainda dentro desse ponto. Eu tenho encontrado muitas pessoas que têm muita dificuldade de estudar a Bíblia ou de se interessar pela Bíblia porque acham que é um livro difícil. Qual seria o conselho para a pessoa começar a estudar a Bíblia? Fazer um estudo exegético, homilético, temático? Eu posso responder? Primeiramente, eu acho que a pessoa deveria entender a cronologia da Bíblia. Quem veio antes de quem? Então, Saul veio antes de Samuel, Ezequiel estava na mesma época que Jeremias, esse tipo de coisa, né? Se você conseguir um resumo, existe na internet de graça, se você quiser baixar PDFs com a Bíblia em ordem cronológica. Se você não tem material de apoio, você baixa aquilo, você vai ler em ordem cronológica para você não se perder na história. Depois, eu sugiro você olhar um pouco de mapas e entender um pouco da geografia ali da parte bíblica. Certo. Depois, entender qual a origem da Bíblia, como ela foi escrita, em quais línguas foram escritas, como ela chegou até nós. E aí você vai ter um piso muito sólido para se firmar e você vai conseguir raciocinar sozinho e chegar a muitas conclusões. Deixa eu só complementar. Quando eu tinha 16 anos e eu estava começando a entrar na igreja, começando a me preparar para o batismo, o que me fez muito bem, e isso vai, na verdade, abordar vários itens que nós abordamos hoje. Eu comecei a ler o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, numa versão que hoje eu não uso, que é a Good News Bible, que é uma... não é uma tradução, é uma paráfrase. E uma paráfrase é tipo um comentário. É o tradutor inserindo quase que o pensamento dele, mas o pensamento bom, nesse caso. Assim, aquilo foi como um sermão de um pregador sobre o sermão de Cristo na montanha. Mas foi numa linguagem simples. Se eu tivesse pego naquele momento a King James, eu teria me desanimado. Eu não teria entendido o que é thou, thy, thine, art, e vocês talvez não vão entender o que eu quero dizer, mas existem palavras na versão King James que uma pessoa que não estuda a Bíblia, mesmo falando inglês fluentemente, ela vai ler palavras que ela não vai entender, literalmente. Você tem também... Bom, eu gostaria de acrescentar também que não existe uma receita para todas as pessoas, ok? Como despertar o interesse, como levar uma pessoa para o estudo da Bíblia. Não existe uma receita para todas as pessoas. Deixa eu dar alguns exemplos do campo missionário. Um obreiro bíblico, o nome dele é Clayton, mas não é o Clayton Silva. Eu trabalhei com ele no Havaí e ele utilizava um método muito interessante. Ele oferecia para as pessoas estudo no livro de Daniel e de Apocalipse, mas iria começar com Daniel, ok? Então ele não começava com Daniel 2 e no segundo dia ele ia falar sobre a segunda vinda de Jesus em um estudo temático. Depois aí ele praticamente saía do livro de Daniel, só voltava em Daniel 7, e depois Daniel 8 e 9, depois esquecia o livro de Daniel. Não, porque ele achava que quando ele começava a estudar as doutrinas da igreja, algumas pessoas ficavam com um sentimento que ele estava tentando endoutriná-las. E é um sentimento constrangedor. Então ele utilizava o método de estudar o capítulo 1 até o capítulo 12 de Daniel. Só que ao ele fazer esse estudo, aí falava sobre a reforma de saúde, né, que Daniel no capítulo 1 teve de enfrentar. Aí ele abrangia o tema? Aí ele abrangia o tema, mas dentro do contexto. Mas é porque Daniel pediu. Aí ele até trazia coisas fora do contexto, um estudo mais temático, mas o contato não se sentia ameaçado, porque ele viu que naturalmente a história pediu para falar sobre saúde. Aí ele chegava em Daniel capítulo 2 e ali vai dar margem para você abordar qual tema? A segunda vinda de Jesus, também a idolatria, né? E aí
ele desenvolvia agora um estudo temático, mas ele deixava o contato perceber que o contexto pedia para falar mais da segunda vinda. Exigia mais informações para esclarecer Daniel o próprio contato. 6 fala sobre a lei de Deus, né? Daniel 3, ele falava sobre a questão do controle do temperamento, né? Da ira de Nabucodonosor, e por aí vai. Agora, ele entrava no santuário, porque Daniel 8 fala do santuário, então ele acabava abordando as doutrinas adventistas. Também eu gostaria de dizer são que métodos, né? São métodos, não funciona com todas as pessoas. Sim. Não existe uma receita para todos, né? Uma outra pessoa, agora um outro obreiro, okay? Ele utilizou o método de começar o estudo de conversão e justiça pela fé, ensinando a pessoa a orar, ensinando a pessoa a confessar, o perdão, né? A santificação. É um estudo temático desses diferentes tópicos de salvação, porque ele sentia que se ele começasse as doutrinas, quando chegava no sexto, sétimo estudo sobre o sábado, acabou o contato. Mas se ele ensinava o contato, ter um relacionamento com Deus, quando chegava em pontos de teste, ele provavelmente conseguiria aderir, né? Okay. Agora, para os irmãos, agora já é um público diferente, ok? Você está pensando, nossa, eu quero tanto estudar assim mais profundamente, não só ler um devocional, né, ou ler o Espírito de Profecia ou a Bíblia. Existem algumas ferramentas que os irmãos podem estar usando, ok? Você pode começar, você escolhe, mas uma sugestão. Você pode começar com o livro Parábolas de Jesus. E lá é um estudo exegético, contextual de cada parábola. É claro que ela faz aplicações homiléticas e você pode utilizar a Bíblia, aquela parábola, você lê uma vez, lê o Espírito de Profecia, a mesma parábola, você não vai terminar no mesmo dia. No dia seguinte você lê a parábola de novo, continua lendo de onde você parou. Terceiro dia, lê a mesma parábola de novo, continua lendo, até você terminar o capítulo, ok? Uma vez que você leu o Espírito de Profecia e leu várias vezes aquela mesma parábola, você já vai ampliar muito a sua visão daquela parábola, só fazendo isso. Mas se você ainda quiser continuar, você vai ter várias dúvidas, e aí você pode recorrer ao comentário bíblico adventista, ok? Você pode estar utilizando outras ferramentas. Então começa com passagens fáceis do Espírito de Profecia, juntamente com a leitura do texto que ela está comentando, e não se esqueçam também de utilizar um comentário bíblico adventista, caso você necessite de um contexto histórico mais amplo. Minhas últimas palavras, se você me permite, Cleiton, é que eu nasci na igreja e quando chegava em Samuel, Reis, Crônicas, eu sabia que teve um monte de profetas e um monte de reis, mas quem vem onde, quem vem quem é rei do norte, quem é o rei de Judá. Olha a confusão, não se usa norte e sul, utiliza-se Israel e Judá. Às vezes, para se falar do rei do norte, utiliza-se Efraim. Então, para você não ficar confuso, o que me ajudou foi ler o livro Profetas e Reis. Fica a dica de leitura. Se você ainda não entende Samuel, Reis e Crônicas, vá ler Profetas e Reis, que vai ficar cristalina em sua mente a diferença da divisão dos reinos. Ok. Muito obrigado pela participação de todos. Eu acredito que a mesa redonda de hoje despertou pelo menos uma curiosidade para a gente começar a estudar a Bíblia. Existem métodos, existem livros teológicos, existe o Espírito de Profecia, a Bíblia, que pode nos ajudar nesse processo. Eu geralmente, quando eu vou estudar um tema ou um capítulo, eu vou buscar no Espírito de Profecia ver o que se diz daquela passagem para poder fazer uma interpretação mais segura também, para me ajudar, porque às vezes, quando a gente estuda principalmente profecia, que a gente vai entrar nessa pergunta amanhã, diferença entre tipos, parábolas, símbolos e alegorias, é bom você ter pelo menos uma visão de Deus através do profeta, para você não fazer muito exercício bíblico, como alguns dizem. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor disponibilizou vários recursos humanos
para nos ajudar a compreender as ideias, pensamentos e verdades divinas. Ajude-nos, Senhor, a termos sensibilidade, maturidade, uma visão ampla para princípios e ajude-nos a não limitarmos a nossa visão em preceitos, a fim de dificultar o nosso crescimento espiritual e talvez atravancar a tua missão de compartilhar com as pessoas os princípios eternos que podem fazer a diferença nelas para a sua salvação. Dê-nos uma tarde abençoada e ajude-nos a continuarmos atentos às programações, que possamos sair daqui edificados, e não só edificados, mas motivados para edificar outras pessoas no Espírito de Cristo. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Não podemos afirmar também que seja por intenção má do tradutor ao colocar essa palavra. De repente, ele mesmo, na sua sinceridade, ele entende que o dia do Senhor é o domingo e acabou colocando ali. Só não pode chamar de tradução ou interpretação. É um comentário dele. Sim. Chega a ser um comentário. Agora, o fato de existir diferentes traduções de um mesmo texto no original para outra língua não quer dizer que uma é melhor do que a outra necessariamente. E eu vou dar o exemplo então de Ellen White, que escreveu em inglês e foi traduzida para muitas línguas, inclusive no português. Eu já falei sobre isso na mesa redonda. Sustento próprio, manutenção própria. Então existem várias declarações de Ellen White que no inglês é self-supporting. Só que diferentes tradutores traduziram diferentes partes dos escritos de Ellen White em diferentes épocas e às vezes eles usaram palavras diferentes para a mesma frase no inglês. Isso não é errado, isso não é adulterar os escritos originais, porque vamos falar a verdade, vamos ser justos e honestos. Manutenção própria e sustento próprio não são expressões sinônimas? O que você acha, Tiago? Eu acho que sim. Elas traduzem a ideia. A gente, talvez a palavra... Só um comentário aqui, fazendo um parênteses. A gente pensa que o dicionário tem o significado das palavras. Agora, palavras não têm significados. Nós atribuímos os significados às palavras. A língua é dinâmica. Então, qual é o papel do dicionário? Ele não diz o que aquela palavra significa. Ele simplesmente reúne os usos daquela palavra numa determinada cultura, num determinado tempo. A palavra selfie, tirar uma foto de si mesma, foi inventada há pouco tempo. Ela tem um sentido hoje. O dicionário vai reunir esse sentido hoje. Mas pode ser que daqui a 100 anos selfie signifique outra coisa. Então, ali, apesar de estar aquela palavra, você tem que compreender qual que é a ideia. Correto. Agora, o tradutor, ele não é inspirado igual o profeta, ok? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Nós não acreditamos nisso, mas nós acreditamos que Deus, ele guia o processo. Às vezes, podem existir erros. Isso é erro humano. Mas nós temos que fazer uma diferença clara em nossas mentes entre inspiração verbal e inspiração de pensamento. E isso nós vamos falar mais depois. Mas a questão é, se a tradução é manutenção própria ou sustento próprio, o pensamento é o mesmo, apesar de palavras diferentes serem usadas, porque o sentido é o mesmo. E às vezes, Ellen White mesma, que escreveu sob inspiração, não sei se vocês sabem, mas o livro Grande Conflito teve algumas revisões. O primeiro lançamento do livro Grande Conflito foi em 1884, e não era o Grande Conflito, era Espírito de Profecia, volume 4. Spirit of Prophecy, volume 4. 1888, ela fez uma revisão do texto e publicou pela primeira vez o livro O Grande Conflito. Por quê? Ela fez uma viagem para a Europa, passou dos anos 1885 a 1877 na Europa, e ela então pôde ver a história
visitar certos lugares, e ela pôde então complementar o texto. Ela não somente complementou o texto, mas ela também... O tema da mesa redonda de hoje são os métodos de estudo da Bíblia. E antes de nós entrarmos nas perguntas, nós vamos fazer uma oração dirigida pelo irmão Jean Carlos. Pai nosso que está nos céus, entregamos esse momento de discussão sobre a Tua Palavra e de instrução a Teu povo em Tuas mãos. Pedimos uma bênção especial, que o Senhor ilumine a nossa mente, nos capacite, nos traga à memória o que nós estudamos e o que for edificante e necessário para o Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Acredito que todos já conhecem os participantes desta mesa, então já vou dirigir a primeira pergunta ao irmão Tiago. Por que temos tantas traduções diferentes da Bíblia? Olha, a Bíblia que nós temos não foi, aliás, os apóstolos, os profetas, eles não escreveram a Bíblia em português, nem inglês, nem alemão. Eles escreveram a Bíblia na língua que eles se falavam na época, que era o grego no Novo Testamento, o hebraico no Velho Testamento e partes do livro de Daniel em aramaico. Agora, por que temos tantas traduções diferentes? Porque esses originais foram destruídos, eles não existem mais. Esses originais se chamam autógrafos e não estão disponíveis em nenhum museu, pois não existem mais. Então como é que nós temos a Bíblia hoje? Nós temos a cópia das cópias das cópias das cópias. Algumas cópias mais próximas, algumas cópias das cópias das cópias, e algumas cópias das cópias das cópias das cópias. Nós temos centenas, nunca peguei neve, mas já vi pela televisão. Ou seja, eu já vi neve, eu sei que é muito branquinha, né? Mas tem lugares na África, principalmente tribos mais isoladas, que nunca viram neve. Eles não têm televisão, eles não têm ideia de que a água possa estar em um estado sólido. A água é líquida. Como então traduzir um texto que seremos mais alvos que a neve? Sabe como que o tradutor para aquela linguagem diz? Seremos tão alvos, tão brancos como a polpa do coco. Vocês entenderam o trabalho do tradutor? Ok? Então existe muito isso, porque a língua é uma língua muito antiga, o grego e hebraico. Há uma cultura do Oriente há 2000 anos atrás, pelo menos. Outra questão, você precisa considerar que tradução é uma coisa, versão é outra. Tradução, geralmente a pessoa pega, aqui está uma palavra e eu traduzo embaixo por outra. Uma palavra, ela é bem mecânica. Já a versão, ela procura fazer uma paráfrase da Bíblia. Querem ver? A linguagem de hoje. Às vezes ela modifica um pouco o sentido para deixar o texto mais fluido, para fazer uma paráfrase. Eu acho que vai ser falado de linguagem de hoje mais à frente, depois eu comento. Linguagem moderna. Nós temos a Bíblia Viva. E aí é bem paráfrase mesmo. Uma Bíblia moderna, ali em Apocalipse 1, certa vez uma pessoa me abriu e ela foi ler e estava assim, que estando eu em Patmos, no dia, ali na nossa Bíblia, que ela está bem, bem de acordo, bem traduzida com o original, está dia do Senhor. Aí na versão moderna eles quiseram interpretar o que é dia do Senhor. Então estava, estando eu em Patmos no dia de domingo. Esses são os problemas das Bíblias, né, de versões. Agora, milhares de cópias de manuscritos da Bíblia. E esses manuscritos não são iguais. Como identificar qual é o manuscrito mais correto? Acho que vai estar mais para frente esse tema, será tratado. Então existem vários manuscritos e ali cada tradutor se baseia em um manuscrito para traduzir a Bíblia. Depois, ocorrem diferenças entre os tradutores. Talvez o irmão Giancarlo, ao traduzir a Bíblia para o português, entenda que determinada ideia deve ser traduzida com determinadas palavras em português. Eu estou traduzindo a mesma coisa do mesmo manuscrito, mas entendo que aquela ideia vai ser expressa de melhor forma com outras palavras. Também existem diferenças culturais. Por exemplo,
quando nós encontramos na Bíblia que o coração do povo ardia, ou o coração moveu, eles sentiram no seu coração, vocês sabem qual palavra está nos originais? O seu intestino ardia, o seu rim. Puxa, por que assim, Tiago? Porque na época, o mesmo sentimento que nós damos ao coração, eles davam aos intestinos. Então não posso traduzir como intestinos, eu traduzo como coração. Embora tenha algumas passagens que está traduzido dessa forma, né? Ainda não me lembro nenhuma de cabeça. Tem, por exemplo, a carta às igrejas, que o Senhor sonda os rins. Ok. Paulo fala, né, eu sei a palavra em inglês, bowels, seria, não sei, intestinos, né? Então ele chega a utilizar, né? Entendi. Outro motivo cultural interessante é o seguinte: há um trecho na Bíblia em que diz que seremos mais alvos que a neve. Vocês conhecem neve? Talvez nunca pegaram. Eu nunca